nosso penúltimo culto, quer dizer, na penúltima semana, penúltimo dia, melhor dizendo, nesse dia aqui, segunda-feira. Daqui a uma semana todos nós estaremos nas nossas atividades, estaremos envolvidos com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres, e em nome de Jesus nós estaremos com os corações saudosos por conta desse momento que nós estamos vivendo aqui, na presença do nosso Deus, na comunhão com a igreja do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 122. Salmo 122. Vamos fazer uma leitura responsiva. São apenas 9 versículos. Salmo 122. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares. Salmo 122. Todos acharam? Amém? E diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Vamos ler todos juntos, versículo 9. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Querido, nós vemos aqui o povo de Israel expressando uma alegria em ir à casa do Senhor. Ele começa o versículo 1 dizendo: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor para o povo de Israel era sempre motivo de muita alegria. Ir à casa do Senhor para o povo de Israel representava estar na presença do nosso Deus. E hoje, através de Cristo Jesus, nós chegamos à presença do nosso Deus através do seu sangue. Mas nós nos reunimos como povo, como igreja, e vamos à casa do nosso Deus e fazemos adorações ao nosso Deus, adoração pública. Chegamos na presença do nosso Senhor. E nós vemos aqui o salmista dizendo: vamos orar para que haja paz em Jerusalém, que haja prosperidade no meio do seu povo. A gente falar de paz num período tão complexo que nós estamos vivendo hoje, parece até uma utopia para muitas pessoas lá fora, mas para a gente não. Nós somos servos do Senhor. E a palavra de Deus nos orienta a clamar por paz, a começar em Jerusalém, a começar na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, e daí ramificar na minha igreja, na sociedade, no nosso país, no nosso mundo. Clamar por paz, por prosperidade. E nós vemos a Bíblia nos direcionando para isso. E nós vamos fazer isso, queridos. Com certeza você não está alienado às notícias que a gente recebe lá de fora sobre essa confusão que está acontecendo no mundo. Esse temor aí de uma grande guerra. Mas nosso Deus, Ele nos orienta, nos direciona a clamar por paz. E nós vamos clamar por paz, a começar pela nossa casa, pela nossa igreja, e pela nossa nação e por todas as nações. E você aproveita nesse momento, ore pela pessoa, abençoe a vida dessa pessoa. A gente não sabe como que está o coração de cada um de nós aqui. Você não sabe. Mas eu tenho certeza que uma oração, um abraço,
um olhar de empatia e você dizer para essa pessoa: olha, eu me importo com você, eu quero orar com você. Isso, de fato, pode fazer muita diferença na vida de alguém. Então vamos fazer isso agora. Junte-se com alguém, vamos orar em duplas, em trio, ou, se você quiser, até com um número maior de pessoas. Mas vamos começar o nosso culto nessa noite orando. Primeiro com um coração alegre, porque nós estamos aqui como povo de Deus, na casa do Senhor. E depois com esse sentimento que eu preciso orar por paz, pela prosperidade e abençoar a vida do meu querido e da minha querida irmã. Amém? Oremos.
Graças a Deus. Queria chamar os irmãos que vão conduzir o louvor agora. Isso. Amém. Essa música. Se tu orares, Senhor, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim vai cantar, sabe essa música? Boa noite, queridos, graça e paz. Vamos nos colocar de pé. Para dentro de mim. Vamos agradecer ao nosso Deus. Fabinho, vem aqui dar uma força. Pedir que o Senhor nos dê um coração como o dele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-nos, Senhor, a amar nossos irmãos. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, enche-me em teus meus caminhos, ó Deus, dai-me um novo coração, enche-nos, Senhor, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus,
dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. És maravilhoso, Deus. Glorificamos a Ti nessa noite, meu Pai. Te adoramos, Senhor. Amém. Agora a gente vai ter uma apresentação das classes, né? Eu queria chamar a Glenda. Os irmãos podem se sentar. Chamar a Glenda, e a Glenda vai conduzir esse momento junto com o Jamile e os professores das classes. Aqui a letra. Tem. Florescer.
vida nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. E o Deus da esperança vos encha. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Oi. Som. Som.
me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou
trabalho, né? Tem sempre abençoado e muito a vida dos nossos queridos irmãos, a vida da nossa igreja. E uma coisa que eu falo, né, que líder é aquele que faz líderes. E eu vejo isso, o trabalho da Glenda desenvolvendo na nossa igreja. Eu vejo a nossa igreja como um celeiro de talentos e Deus abençoando, não para a glória do homem, mas para a própria glória dele, para o serviço dele, o corpo de Cristo. Enquanto eles estavam ali ensaiando, se dedicando, alguns de nós estávamos fazendo outras coisas. E chega esse momento, nós somos abençoados com o louvor e o talento desses nossos queridos irmãos, que nos aproximam cada vez mais do nosso Deus. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Amanhã tem mais? Hein, Glenda? Amanhã temos mais. Amém? Querido, chegou o momento agora da reflexão, na palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 11. Gênesis 37, do 1 ao 11. Todos acharam? Gênesis 37, do 1 ao 11. E a palavra do nosso Deus nos diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando, o seu pai e os seus irmãos repreenderam, e o pai lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Oremos, queridos. Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é viva e eficaz. Chegamos no momento central onde o Senhor vai falar conosco. Nós queremos, sim, que o Senhor fala conosco através da pregação da sua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor tire toda a dispersão, tudo que não provém de ti, todo sono, ó Deus, toda falta de concentração, mas que o Senhor fale conosco, que o Senhor me use, apesar de mim, para a edificação da tua igreja. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós observamos aqui o texto que ele fala assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. A gente conhece muito bem a história do povo egípcio, né? Que o povo foi escravizado no Egito, o povo de Israel foi escravizado no Egito e ficou
ali durante um longo tempo. E o Senhor chegou um momento em que liderou o povo através do seu servo Moisés para a libertação desse povo para uma terra. E o povo saiu do Egito e foi para que terra, igreja? Para onde, Israel? Canaã. Agora, observa, o texto começa: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, nós temos a história de José, que na verdade o texto fala assim: esta é a história de Jacó. Mas essa história de José, ela começa em Canaã. Ele sai de Canaã, e nós vemos que o povo passa por um período, sai de Canaã e vai para o Egito e fica ali durante um bom tempo no Egito, e depois eles vão de volta para Canaã e demoram 40 anos no deserto. E o texto ele vai nos contar sobre a história. E ele fala lá no versículo 2, esta é a história de quê, igreja? De acordo com a palavra aí. Esta é a história de Jacó. Mas se você for ler toda essa passagem, né, que vai do 37 até o 45, se eu não me engano, ela vai falar sobre a história de José e dos seus irmãos. Mas por que o texto fala que essa é a história de Jacó? Jacó mudou o nome dele. Deixou de ser Jacó e passou a ser o quê? Israel. E quando a gente fala de Israel, a gente lembra da igreja. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o novo Israel. Então, vamos voltar. Esta é a história de Jacó. Ou melhor, esta é a história de Israel. Ou melhor, esta é a história da igreja. Esta é a história da igreja. E quem escreveu essa passagem? Foi Moisés. Moisés escreveu essa passagem justamente quando o povo estava no momento de peregrinação, caminhando para a terra prometida. O povo saiu do Egito, estava caminhando na terra prometida, e Moisés conta toda a história de José e sua família. Para quê? Para gerar esperança naquele povo. Para gerar naquele povo uma nova expectativa. Porque ele vem falar de um plano de Deus, que começa lá em Abraão, depois vai para Isaac, Jacó, Israel, e depois de Jacó, nós vemos aí, não mais vindo um descendente, mas 12 descendentes, vem as 12 tribos de Israel. E essa história, ela começa em uma família extremamente complicada. Uma família onde irmãos se odeiam, irmãos planejam matar um ao outro. E quando a gente fala de Gênesis, a relação entre irmãos era de fato uma relação complicada. Os primeiros irmãos na Bíblia, quem foram? Quem lembra? Abel e Caim. E o que aconteceu com estes irmãos? Um matou o outro. E aí nós vamos ver Isaac, Ismael, Jacó e Esaú. Famílias complicadas, mas famílias escolhidas por Deus. Coisa maravilhosa. Famílias complicadas, famílias complexas, famílias escolhidas por Deus, para que o plano dele viesse a se cumprir. Então, queridos, Deus poderia ter escolhido os egípcios, que eram mais fortes. Deus poderia escolher outros povos, mas escolheu uma família de nômades, de homens que trabalham com gados, na pecuária, e ele escolheu essa família, uma família complexa, uma família complicada, para que o plano dele viesse a se cumprir. E se você for observar, meus amados irmãos, esse plano ele poderia não se cumprir. Um irmão poderia ter matado o outro, a confusão poderia acontecer de uma forma que, se você olhasse com os olhos humanos, olhando para esse início dessa história, não é?
um irmão odiando o outro, o pai que faz acepção de irmãos. A Bíblia deixa bem clara, Jacó amava mais a José do que os outros irmãos, porque era o filho da velhice, amava mais. Mas Deus tinha um propósito nessa família. Deus tinha um propósito de salvar a humanidade, a começar com essa família. E muitas vezes a gente olha para a nossa família. E quando a gente olha para a nossa família, a gente olha para a nossa realidade, a gente pensa assim, a minha família está muito longe daquilo que seria o plano de Deus. A minha família, meu Pai do céu, só a graça de Deus na minha casa. E às vezes vocês pensam assim, não, mas a família do pastor, não é? Essa coisa toda. Sabe o que é a família do pastor? A família do pastor tem ali um homem pecador, que se juntou com uma mulher pecadora, que geraram, sabe o quê? 2 pecadoras. E a gente já tem combustível aí necessário para a gente ter confusão. Agora eu vou falar uma coisa para você, isso não é privilégio só da minha casa, isso também acontece na sua casa. Essa não é a história só da família do pastor, essa história é a história da família de Israel, essa história é a história da família do povo de Deus. E queridos, Deus ele tem um plano para a família de cada um de nós. E você não pode esquecer disso. E muitas vezes nós olhamos para a terra do vizinho e parece que a terra do vizinho é muito mais verde do que a nossa, não é? Mas a nossa terra é uma terra que precisa da graça de Deus. É uma terra em que precisa haver o reconhecimento de que ali há homens e mulheres pecadores e que precisam da graça do Senhor. E você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente acaba jogando um jugo muito pesado para a nossa própria casa. A gente acaba trazendo palavras pesadíssimas e às vezes expectativas para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos parentes, em que elas nunca serão alcançadas. Essa é a história de Jacó. Essa é a história de Israel. Essa é a história da igreja. A igreja, ela é formada por homens e mulheres pecadores. Mas o que faz a diferença, meu amado e minha amada irmã, é a graça de Deus. É o Senhor nas nossas vidas. A gente não pode desistir e nem lançar palavras pesadas para a nossa família, achando que nós somos os piores de todos. E nós, de fato, nós não somos nem melhores. A nossa diferença é que nós servimos a um Deus e temos um rumo. Olha que família confusa. Jacó amava Raquel. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Mas aí o pai de Raquel, Labão, deu Lia, e ele se embriagou e deitou-se com Lia, achando que era Raquel. E quando ele acordou, falou assim, não, eu trabalhei 7 anos por uma irmã, que eu amava, Raquel. Aí ele, não, mas aqui na minha terra, a situação é a seguinte, é a filha mais velha que você vai ter que levar. Se você quiser, Raquel vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. E ele trabalhou e ficou com Raquel e Lia. Veja bem, queridos, não é plano de Deus que o homem tenha mais de uma mulher. Mas isso aconteceu. Não é a vontade de Deus que essas coisas aconteçam. Mas Deus age até em cima de pecado, para a sua glória. E a partir daí, Raquel, a amada, não poderia ter filhos. E Lia podia ter. E elas começaram uma competição entre elas. E Lia teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar. E Raquel não podia ter. O que ela fez? Deu uma concubina para Jacó. E ele teve relação com ela e teve filhos. E Lia falou assim, não vai ficar barato. Aí ela foi e pegou a sua concubina Zilpa e deu para Jacó.
ele se relacionou com ela, e no final dessa confusão, né, Deus acabou abrindo o ventre de Raquel, e Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim, totalizando 12 filhos com essas 4 mulheres. 12 filhos com essas 4 mulheres. Mas Jacó amava a Raquel. Amava a Raquel. Mas o que a gente observa? O Senhor, ele tinha um propósito redentivo para o povo dele. E ele escolheu essa família. E a partir de um desses filhos, de uma dessas mulheres, viria a descendência de Jesus. E se você falar rapidamente, instintivamente, pensa, qual seria a mulher que viria a descendência de Jesus? Quem se arrisca a falar? Alguém se arrisca? Raquel ou Lia? Lia, Raquel, Lia. A gente tem uma confusão. É Lia. É Lia. Se você pegar os 12 filhos, né? Aí você vai falar assim, não, Jesus ele vai vir da descendência de José, que é Efraim e Manassés. Mas não, Jesus ele vem de Judá. Sabe o que isso nos aponta? A graça de Deus. E Judá é filho de quem? De Lia. E quem era Lia? Era desprezada, era rejeitada. E quem era Judá? Judá era um filho que resolveu vender o seu irmão, José. E nós vemos diante dessa confusão toda a graça de Deus sendo estabelecida nessa família, para que o plano redentivo dele se cumprisse. Família escolhida, família do povo de Deus. É a sua família, queridos. É a sua família. Deus ele não te colocou na família errada. Ele é o autor da sua história. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. E ele escolheu José para um grande projeto. Mas nesse grande projeto, em José, havia necessidade dele transformar o caráter de José. Acompanha comigo aí. 37 na parte 2b até 5, que diz assim: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia de seus irmãos. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, o odiaram e não podiam lhe falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Queridos, José, com 17 anos, ele aparece nessa história. E o início da história, ela traz revelações preciosas sobre um personagem. E nós vamos ver que Moisés era aquele que apacentava ovelhas. Davi lutou contra ursos e leões. E José? Quem era José? José era aquele que trazia notícias, mais notícias dos seus irmãos. Mais notícias. Quando a gente vai estudar um pouco mais, né, lendo alguns autores, nós vamos observar que essas más notícias que José trazia sobre os seus irmãos não eram necessariamente notícias verdadeiras. Na verdade, eram notícias falsas, eram notícias tendenciosas, notícias exageradas. E quando ele traz má notícias, essa palavra é semelhante à palavra que os 10 espias trouxeram quando Moisés mandou eles investigarem Canaã para saber como que era a terra, se ele poderia ou não invadir. E aí eles trouxeram mais notícias. Trouxeram uma realidade que não era uma realidade verdadeira, mas era uma realidade diferente do que o Senhor a tinha colocado diante daqueles homens. As notícias que José trazia dos seus irmãos eram notícias tendenciosas. Por isso que a gente entende, queridos, que José, ele foi responsável
pelos sentimentos ruins que ele trazia dos seus irmãos. E aí, essas más notícias que ele trazia dos seus irmãos gerou no coração dos seus irmãos ódio. Aí veja bem, se você tem um irmão, os irmãos iam apacentar os rebanhos com José. Aí José volta junto com os seus irmãos e chega e fala para o seu pai: pai, ó, Judá, Rubem, e começa a falar mal dos irmãos. E os irmãos sabiam o que ele falava. O que isso gerava no coração dos irmãos? Raiva, ódio. Ainda mais sabendo que José era o preferido do pai. Aí o que acontece? José já sabia disso. José tem um sonho. Nesse sonho ele fala que os feixes dele estariam de pé e os feixes dos seus irmãos se curvariam. E os irmãos falam assim: bem, você está me dizendo que nós iremos nos curvar diante de ti? E José diz: é isso mesmo. Veja bem, Deus deu um sonho para José. Não era necessariamente para ele falar para os seus irmãos. Ele vai e fala para os seus irmãos. Por que ele falou para os seus irmãos? E a Bíblia nos diz que quando os irmãos ouviram isso, odiaram José ainda mais. E não conseguiam falar com ele de forma pacífica. Depois desse sonho, José teve um outro sonho, que agora não é apenas os irmãos que se curvariam diante dele, mas seriam o sol, a lua, as estrelas, representando os irmãos, mas os seus pais. Ele falou assim: que até os nossos pais irão se curvar diante de ti? E o odiaram ainda mais. Queridos, será que havia necessidade de José relatar o primeiro sonho e, percebendo como os irmãos reagiram no primeiro sonho, relatar ainda o segundo sonho? Ele relatou. Faltou em José, de fato, uma sensibilidade, uma percepção dos fatos. Seus irmãos não tinham bons olhos para ele. E o que ele fez para mudar isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele demonstrou uma insensibilidade e podemos até nos arriscar a dizer uma arrogância. Porque ele era o preferido do pai. Mas agora ele está falando para os irmãos: eu não sou apenas preferido do papai, mas eu sou preferido de Deus. Porque Deus vai me colocar para governar sobre vocês. E o que acontece? O que a gente vê em seguida? Os irmãos estão no campo, trabalhando com as suas ovelhas, e o pai de José manda ele visitar os seus irmãos. Eu pulei uma parte que José ganhou uma túnica, né? Uma túnica especial, que só ele tinha, que era uma túnica de rei, e José vai até o campo espiar os seus irmãos a mando do seu pai. E quando ele vai com essa túnica. E os irmãos o avistam de longe. E ao avistar José de longe, eles pegam José, prendem, arrancam sua túnica, rasgam, colocam ele numa cova, na verdade num poço, e ali ele fica, e planejam matá-lo. José estava ouvindo tudo isso por conta do ódio no coração. Mas Deus tinha colocado no coração de José um sonho, um propósito, algo grande que iria acontecer na vida dele. Mas veja bem, José ainda não estava preparado. Havia necessidade que Deus transformasse o caráter de José. E muitas vezes a gente não vai entender por que a gente passa por determinadas situações. Um irmão provoca o outro, cagueta o outro, se exibe para o outro. Havia necessidade. Esse José, Deus tinha um propósito para colocar ele como governador do Egito. Deus tinha um propósito de fazer algo muito grande, especial. Mas tinha muita coisa que precisava ser mudada no caráter de José. Tinha muita coisa. E como é que Deus muda o caráter de José? Deus muda o caráter de José na escola do sofrimento. E muitas vezes nós entramos para essa escola do sofrimento para crescer. E foi necessário que agora
o playboyzinho José, o queridinho do papai, ele fosse parar num poço. Pensa comigo, será que se José tivesse lá na cadeira de balanço, junto do seu pai, comendo e bebendo do melhor, desfrutando da sua túnica, será que ele estava ali se preparando da forma mais apropriada para governar o Egito em nome do Deus Altíssimo? Era necessário que ele passasse, sim, pela escola do sofrimento para que o plano de Deus se cumprisse. E foi apertado, irmãos. Queridos, não foi fácil, não. Ele foi arrancado da família dele. Ele tinha um convívio com seu pai. Os irmãos falaram, vamos matá-lo. Olha só. E iriam matá-lo mesmo. Rubem que falou assim, não vamos matar ele não. Judá disse, não vamos carregar o sangue inocente, o sangue do meu irmão. Judá não estava pensando em José, mas estava pensando, eu não vou carregar a culpa de matar o meu irmão. A gente vai andar, já pensou você viver com essa culpa? Para quem que ele estava olhando? Era para José ou era para si próprio? Era para si próprio. E ele estava preocupado consigo mesmo. E eles venderam José. Aí veio uma caravana ismaelita, pegaram José. E observe como a nossa vida, né, ela passa por um processo de ciclo. José estava lá, na casa do pai, um status de filho predileto, o querido, aquele que tinha túnica. Agora José está num poço, ameaçado de morte. José agora é vendido para uma caravana ismaelita e vai parar na casa de um oficial romano, Potifar. Mas o Senhor era com José. E Deus o fez prosperar em tudo que ele fazia. E Potifar viu a presença de Deus na vida de José e deu todas as responsabilidades e confiou toda a sua casa na mão de José. Olha só como é que a vida ela é. Queridinho de papai, num poço, escravo, caravana ismaelita. Caravana ismaelita agora é um mordomo da casa de um grande oficial romano, aquele cara que tinha um poder em Roma até para matar. E agora o que acontece? A mulher de Potifar arma uma trama, se apaixona por José, quer se deitar com ele, ele foge e ela vai e denuncia dizendo que ele tentou violentá-la e grita. E agora de mordomo, do cara que estava lá em cima, né? Na casa do oficial romano, José agora vai para a prisão, vai para a cadeia. Olha o ciclo, desceu. Era necessário que Deus trabalhasse na vida de José, no caráter de José, e Deus estava trabalhando no caráter de José. E ele desceu, está agora na prisão. Que coisa interessante. Só que José era um homem que amava o Senhor, e nos seus atos, nas suas atitudes, permeava a presença de Deus. E dali, a gente pode observar aquele versículo que diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu creio que José, de fato, ele vivia dessa forma. E se você viver assim, querido, por mais que você esteja lá no local difícil, daqui a pouco você vai prosperar. Porque Deus vai te abençoar e você vai ser reconhecido. Porque você está fazendo ali o melhor. E quando a gente faz o melhor para o Senhor, a gente prospera nessa terra. É resultado, a gente prospera. E foi assim com José. E agora ele foi para a prisão e virou o chefe da carceragem. E ali ele estava ali comandando a prisão. Olha que coisa. Ele tinha a chave da cadeia. Aí teve um padeiro e um copeiro que tiveram alguns sonhos. E ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro. Ele falou para ó, você vai ser liberto em 3 dias, e o outro falou assim, olha, você vai morrer. E o padeiro morreu e o copeiro foi solto, só que ele falou assim, ó, lembra de mim quando você sair. E ele saiu e não lembrou de José. Anos depois, quando o rei do Egito teve um sonho e ninguém conseguia revelar, ele falou assim, olha, eu sei quem pode revelar, José. E chamou José. E José falou assim, olha, foi Deus que te deu esse sonho.
E revelou, você vai passar por um período de prosperidade e o período de seca. A terra vai passar por tudo isso. E nesse período de prosperidade, junta as coisas. Junta. Para quando chegar o período de seca, você vai ter. E ele fez exatamente disso, falou assim, o Senhor é contigo. E não existe ninguém melhor do que você para estar à frente do Egito. E José, queridos, o que ele fez? Ele se tornou o governador do Egito. Olha a vida dele. Queridinho do papai, no poço. Caravana de ismaelita, escravo. Mordomo na casa de Potifar. Cadeia, prisão. Chefe da prisão, governador do Egito. E por que ele passou por tudo isso? Porque o plano de Deus, ele precisava se cumprir. Deus tinha um plano na vida de José, e Deus tem um plano na sua vida, e muitas vezes a gente está passando por sofrimento, e a gente só olha para o sofrimento. Você já imaginou se José só estivesse olhando para o poço ali? Mas ele olhava para o Senhor, porque Deus tinha promessas para a vida dele. E você deve olhar para o Senhor. Deus tem promessas para a sua vida, queridos. Mas você talvez fale assim, mas Deus não me revelou em sonho. Mas Deus te revelou na palavra dele. Você é um filho escolhido de Deus. Você é alguém em que ele ama de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer em seu lugar. A vida é cíclica. José foi como um tronco cortado, marcado pela dor, como diz aquela música da Ana Paula Valadão, né? Mas aos cheiros das águas brotou. E a gente vê isso, queridos. Basta apenas a gente estar ali na presença do nosso Deus. Muitas vezes nós somos desprezados. Muitas vezes a gente vai ouvir palavras contra a gente. Vamos ser feridos. Mas a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. E você não pode esquecer disso. Não perca a esperança. José não perdeu a esperança. José não virou as costas para o Senhor. Eu sirvo ao Deus da esperança. Eu posso estar na prisão, eu posso estar no poço, eu posso estar escravo, mas eu vou servir o Senhor. A vida é transitória, queridos. É transitória. Logo, logo, essas dificuldades, elas passam. Mas também saiba que o momento de prosperidade, ele também passa. Mas você não pode perder a esperança, porque o Senhor, ele está contigo no momento de prosperidade e no momento de dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem o controle da sua história. Deus tem o controle da sua história. E a palavra de Deus diz que Deus tem pensamento a seu respeito. Pensamentos de paz e não de para vos dar o fim que desejais. Você não deseja um fim ruim para você. Certamente você deseja um fim bom. E Deus, ele tem pensamentos, ele tem planos de paz para você. Agora, vamos observar um pouco essa história de José. José, o playboyzinho. Eu sei que talvez você possa estar chocado, porque talvez você tenha ideia de que José, ele sempre foi o governador, o menino bonzinho. E talvez você não tenha ouvido e refletido sobre o caráter de José como eu expus aqui agora, certo? Mas essa é uma linha que muitos teólogos seguem. E José, ele que foi um jovem, um homem, que passou por todas essas dificuldades, que teve um sonho, que era um playboyzinho, mas teve um sonho. E esse sonho, queridos, esse sonho, quem foi que colocou esse sonho no pensamento de José? Fui eu? Foi você, Alexandre? Sabe quem colocou esse sonho no pensamento de José? Quem arrisca dizer? Quem? Foi Deus. Veja bem, Deus sabia do caráter de José. Deus sabia do caráter dos irmãos de José. Ali tinha pólvora, ali tinha fogo. Deus simplesmente juntou
com esse sonho que foi o gatilho para que essa bomba explodisse. Foi Deus que colocou esse sonho em José. Foi Deus que colocou. E queridos, muitas vezes nós oramos ao Senhor e falamos: Deus, livra-me dessa tentação. Deus, me afaste desse mal. E quando você se vê, você está encurralado novamente por aquela tentação, por aquele mal, por aquilo que você pede ao Senhor: me afasta. E eu estou ali diante daquela situação que Deus poderia ter te tirado. Uma coisa muito importante, você não pode esquecer, que nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Mas Deus permite sim que a sua inclinação pecaminosa, que a nossa inclinação pecaminosa, ela venha resultar em glória para o nome dele. O crescimento de José, essa explosão toda que aconteceu, envolveu maus tratos, separação do lar, da família, das pessoas que ele mais amou. Mas foi necessário para que Deus ali estivesse transformando a vida desse homem. Lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz assim: vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou em bem para fazer com que muitos viessem a sobreviver. Esse era o plano de Deus. José reconheceu que os irmãos agiram de forma ruim, mas esse homem, ele reconheceu que o plano de Deus era esse, para que o propósito de Deus viesse a se cumprir. Pode ser que você esteja passando por essa escola, a escola de treinamento de Deus, a escola de crescimento de Deus, que essa escola é uma escola de sofrimento. Mas eu vou dizer, querido, eu não sei como você chegou aqui, não sei como é que está o seu coração, mas eu vou falar novamente, vou recitar o versículo que diz: eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Talvez você não tenha o sonho que José teve, que estaria ali, governando, seus irmãos se curvando. Mas você tem essa promessa de Deus para a sua vida. E pensa, como é que você reagiria se você estivesse no lugar de José? Como é que você reage diante das adversidades, das dificuldades que você passa hoje? Nosso Deus, Ele tem um controle sobre todas as coisas. O plano de Deus era salvar Israel a partir de José. O plano de Deus era salvar a igreja a partir de Jesus. José é alguém que aponta para Cristo, aponta para o nosso Senhor. José era um homem que tinha túnicas que o exaltava, que o colocava como alguém superior aos outros irmãos. Jesus é aquele que abriu mão da sua glória e habitou entre nós. José foi para um poço, ameaçado de morte, quase que morreu. Jesus foi para a cruz, foi ameaçado de morte e ele morreu. Mas só que ele ressuscitou para te dar vida eterna. Jesus ressuscitou para que as promessas de Deus na sua vida se cumprissem, para que você deixasse de ser criatura e se tornasse filho predileto de Deus. José foi um predileto. O nosso Deus tem os prediletos, que é a igreja de Cristo. Queridos, essa história de José é uma história que aponta para a nossa vida. Aponta para você. Assim como você é inserido dentro de uma família complexa, complicada, assim era a família de José. A
As expectativas que talvez José e seus pais tivessem sobre a sua família, talvez sejam as nossas expectativas, e muitas vezes nós pensamos: que família é essa? O que está acontecendo com a minha casa? Mas não se esqueça, queridos, que o nosso Deus foi o Deus que usou a família de José e trabalhou ali no caráter de José e de cada um dos seus irmãos, para que o plano dele, o plano redentivo, fosse cumprido, o plano de salvação. Você tem ideia que Deus pode usar? É quem? Heloísa ou Giovana? É porque está de costas. Giovana. Deus pode usar a Giovana, olha ela me olhando. A Giovana para ser um grande instrumento de Deus, para salvar milhares de pessoas. A partir dessa família. A partir dessa família. Como é que é o nome dessa? Essa é a Heloísa. Não vale, quero outra aqui. Como é que é o nome desse rapaz É o Pedro. Pedrão está aí dormindo nos braços do pai. Deus pode usar esse menino, o Pedro, para que vidas sejam salvas, para que traga uma palavra de graça. Agora, a sua família é perfeita? Não é. A nossa família não é perfeita, mas nós servimos a um Deus que trabalha para o seu povo. Deus, Ele trabalha na minha família. Deus, Ele trabalha na sua família. Deus tem promessa para cada um de nós, meu amado, minha amada. Muitas vezes nós vamos passar pela escola do sofrimento para que a gente venha a ser aperfeiçoado, porque ainda não estamos preparados para o que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele tem promessas para a sua vida, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom. Apesar de nós, pecadores, unidos a outros pecadores, formando uma família de pecadores, o Senhor nos escolheu para que estivéssemos aqui como o teu povo, o povo de Israel, proclamando a tua palavra, proclamando a mensagem de salvação, sendo luz para as outras nações, ó Deus, sal da terra, e nós somos gratos por isso. Agora, Deus, eu venho te pedir, nós cremos que o Senhor é o Deus da família, clamamos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando cada lar aqui representado, cada família, Senhor Deus. O Senhor sabe dos anseios, das dificuldades, o Senhor sabe, Senhor Deus, das preocupações, o Senhor sabe, ó Deus, dos medos, das angústias, o Senhor sabe, Senhor Deus, de tudo aquilo que cada família sofre e aflige seu coração. Agora, Pai, que cada um de nós, nessa escola de sofrimento que nós passamos, que viemos a olhar para o ex-playboyzinho José, aquele a quem teve seu caráter transformado na escola do sofrimento, ó Deus, para que o seu propósito se cumprisse, que venhamos entender, humildemente, que precisamos muito de ser trabalhado pelo Senhor, para que a tua obra se cumpra através das nossas vidas. Deus, cumpre em nós o seu propósito. Nós temos um chamado. Estamos aqui como teu povo, nos alimentando da tua palavra. Estamos aqui como teu povo, recebendo mais e mais do Senhor. Mas, ó Pai, quarta-feira está logo ali. Estaremos vivendo as nossas realidades. Estaremos com um povo que não te conhece. Estaremos no meio de Babilônia. Mas o Senhor nos chamou para levar a mensagem de esperança para as nações. Pai, que em primeiro lugar nos agarremos a essa mensagem da esperança, a esperança da salvação, a esperança que existe um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, que existe um Deus, ó Deus, que nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que existe um Deus, ó Pai, que cuida de nós, que tem pensamentos de paz e não de mal para as nossas vidas, que nos agarremos a essas promessas, ó Pai, e que possamos, ó Deus, lembrar da salvação em Cristo Jesus. E que levemos, Senhor Deus, essas promessas adiante.
nesse mundo tão cheio de medo, tanta frustração, ó Deus, tantos traumas, tantos complexos. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos sal nessa nação, que o Senhor nos use para a glória do Teu santo nome. Assim te pedimos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Temos mais algum louvor? Grupo de louvor temos aí? Sim ou não? Cadê? Rebeca está aí, Israel. Vamos cantar, vem. Vem, Yara. E todo o time. Débora. Vamos nos colocar de pé, queridos. Som. Vamos louvar ao Senhor com essa canção que diz: me derramar. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor.
Se preciso me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glorificamos a Ti, Deus. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Agora vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Receba a bênção, povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno Pai, comunhão, consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus esteja sobre vós, povo amado aqui da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: amém. Ide em paz, povo de Deus. Agora o parabéns da Lisa. Agora sim o bolo, viu? Vamos comer o bolo.